é o meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao seu encontro. Seguiu e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e preparavam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: toma, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais o fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs religiosas, queridos e estimados ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, meus irmãos e minhas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando com toda a igreja a grande solenidade de Corpus Christi, isto é, a solenidade do corpo de Deus. E existe uma razão pela qual a igreja nos convida a tomarmos esta celebração como sendo um elemento importantíssimo da fé cristã. E a razão ela é muito simples. Houve um grande milagre eucarístico
que motivou o Santo Padre, o Papa Urbano IV, a em 1264 fazer a proclamação desta grande solenidade. E meus irmãos, isto serve para nós, para assumirmos de um modo muito concreto a Eucaristia como o centro e a referência da nossa vida. É preciso que nós compreendamos que a Eucaristia, ela não é entre os demais atos de piedade, ela não é entre as demais ações da igreja em mesmo nível de importância. Não. A Eucaristia é para nós fonte e ápice de toda a vida da igreja. Eis porque o Santo Padre instituiu este grande sacramento. Eis porque o Santo Padre instituiu esta grande solenidade. E atenção, é preciso que nós assumamos esta solenidade como sendo uma oportunidade de cultivarmos em nosso coração sentimentos eucarísticos, de cultivarmos em nosso coração o desejo profundo de adorarmos Jesus e tratarmos com zelo sempre maior aquilo que Ele colocou em nossas mãos como um tesouro que deve ser carregado pela igreja com todo o orgulho. Esta é a razão pela qual nós saímos em cada celebração de Corpus Christi com o corpo do Senhor pelas ruas, para dizer como um grande estandarte: eis o nosso Deus que está conosco. Eis que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou à mercê da morte, que Ele não nos deixou entregues de qualquer modo a este mundo, mas fez-se entre nós uma presença real. Eu gosto sempre de recordar na celebração de Corpus Christi do grande milagre de Lanciano. Na Itália havia um padre que duvidava da Eucaristia, lhe faltava um pouco de fé. Ele estava, é verdade, celebrando a Santa Missa constantemente, mas havia no seu coração uma certa resistência ao Santíssimo Sacramento. E aquele homem pediu a Nosso Senhor que tirasse do seu coração aquela dúvida, porque ele experimentava uma dor em não ter fé na Eucaristia. Tira o fundo musical para mim, por favor. De onde está vindo esse pianinho? Pode tirar. Ele não estava satisfeito com o fato de sentir e de experimentar aquela dúvida, e por isso pediu a Nosso Senhor que lhe concedesse a graça de crer na Eucaristia, que lhe concedesse a graça de experimentar aquela fé que ele via em tantos irmãos. E a sua oração não ficou sem resposta. Durante uma celebração eucarística, quando aquele sacerdote ergueu a patena com o pão, ela se converteu em carne. E é importante nós lembrarmos que a igreja, ela não declara um milagre de um modo frívolo. A igreja não declara um milagre por desejo próprio. Então, depois, tendo levantado o cálice, aquele vinho transformou-se em sangue, que se coagulou em 5 pequenos pedaços, 5 pequenos glóbulos, que permaneceram ali no cálice. Chamaram então os cientistas, descobriram que o sangue era de tipo A, e que a carne era do miocárdio, do coração. O mais interessante é que ao longo dos séculos, o óbvio, natural, aquilo que deveria acontecer, seria a decomposição e o apodrecimento dessas espécies, mas até hoje estão em Lanciano expostos para a adoração. E meus irmãos, eu tenho muita confiança de que quando nós chegarmos no céu, nós descobriremos que no coração de Jesus falta um pedaço, falta o miocárdio, porque o miocárdio de Jesus está aqui na terra, está em Lanciano. É preciso que nós entendamos este milagre como uma provocação da parte de Deus
para dizer ao mundo e a nós que é preciso dobrar diante da Eucaristia os nossos joelhos e descobrirmos que, se não nos colocarmos em plena adoração a Jesus sacramentado, nós não seremos salvos, porque a Eucaristia é o único meio para salvar a humanidade. A Eucaristia é, por excelência, o mais sublime modo que Deus encontrou de não somente permanecer entre nós espiritualmente, mas tornar-se uma presença real. Nesse sentido, eu estava ali sentado na cadeira presidencial e me lembrando como nós temos minguado a nossa adoração eucarística. Graças a Deus, nos últimos anos, adorar Jesus sacramentado tem sido um costume que voltou aos poucos a fazer parte da vida dos fiéis, mas nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos com relação àquilo que merece o Senhor. E o que me entristece é que nós vemos cada vez mais uma sociedade que está ferida pelo pecado e que continua a mutilar-se. É como se nós vivêssemos em um mundo que está à beira do abismo e continua caminhando sempre mais para ele, como que cometendo um grande suicídio. Fico reparando nos católicos que tinham a opção neste dia de não trabalhar, mas resolveram discutir a presença ou não disto que chamaram de um feriado religioso, ou seja, apenas os religiosos estão relegados a esta celebração, como se dissessem: nós não precisamos disso. Nós temos coisas mais importantes com que nos preocupar. Nós precisamos vender. Nós precisamos fazer com que as coisas caminhem. Isto é religioso. Isto não nos pertence. Jesus Cristo e a Eucaristia devem estar relegados aos templos e aos interiores das igrejas. E eu me lembrava de uma campanha muito famosa realizada pela Conferência dos Bispos na década de 80. Claro que eu não era nascido, muitos de vocês já eram. E na década de 80 criou-se então o seguinte hino que nós até adaptamos. Dá um mi para mim, Jorge, por favor. E o hino diz assim: que nós entendamos que desde a década de 80 a igreja via a necessidade de nós dizermos a este mundo que expulsa Deus que nós queremos Deus. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo, ao Redentor, zombam da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor. Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoai. Queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus que é nosso, mais que o dinheiro, mais que tudo, queremos Deus que é nosso, queremos Deus que é nosso Pai, queremos Deus que é nosso. Ouça mais uma vez. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo, ao Redentor, zombam da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor. Da nossa fé, ó Virgem,
o brado abençoai, o brado abençoai. Queremos Deus com força, queremos Deus que é nosso Rei, queremos Deus, queremos Deus que é nosso. Se você quer, diga: queremos Deus, queremos Deus que é o nosso Rei, queremos Deus que é nosso Pai. Eu vejo um mundo que quer a todo custo a vacina da Covid. Eu vejo um mundo que quer a todo custo vencer todos os seus limites tecnológicos. Um mundo que quer descobrir se existe vida fora da terra. Eu vejo um mundo que quer a todo custo possuir o domínio de todas as coisas. Eu vejo um mundo que quer ter sempre mais poder. As nações que querem exercer domínio umas sobre as outras. Eu vejo um mundo que quer tantas coisas, mas um mundo que quer tudo e não quer a Deus, não terá nada. O que nós queremos? Nós sairemos em carreata com Jesus Santíssimo exposto sobre os carros, porque Ele estará sobre um conduzindo os outros, somente para dizer a toda esta cidade: nós queremos Deus. Diga com força: nós queremos. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso. Vamos aplaudir Jesus sacramentado. Viva Jesus sacramentado! Viva o corpo de Deus! Viva o Santíssimo Sacramento do altar! Viva o sol da igreja! Viva! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, ao Pai com confiança nossas preces, pedindo que queiramos com cada vez maior intensidade sermos adoradores verdadeiros do Santíssimo Corpo de Deus. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos